Boa noite, gente. Estamos começando mais uma conversação da Rede Contar. Dessa vez nós vamos falar sobre o MEI. Estamos aqui as relações de trabalho e previdência. A Rede Contar é uma rede multidisciplinar que se constituiu para trazer alguns desses temas relacionados à contabilidade popular, trabalhar com iniciativas da economia popular, sempre com o objetivo de fazer esse link, essa conexão entre pessoas que estão trabalhando, né, com contabilidade, com direito, com comunicação, com as iniciativas da economia popular. Hoje nós temos aqui Talmo, que é da Refazenda e que também é da Rede Contar, e Ana Munarini, que é especialista em direito previdenciário. Sejam muito bem-vindos. Bem-vindo, bem-vinda. Oi, gente, boa noite a todos e todas. Bom, nosso tema hoje é o MEI, né, o microempreendedor individual, e eu vou traçar um paralelo aqui histórico, o objetivo, a evolução ao longo desses anos, quais são as obrigações e caminhos para se abrir o MEI, né, e as obrigações perante a Receita Federal. Depois a Ana vai contribuir com a parte previdenciária e o que couber, né, dentro do nosso processo aqui de discussão. Nós vamos falar um pouco sobre distorções do MEI e abrimos para perguntas e para que o debate possa ser enriquecido aí com a participação de vocês. Em qualquer momento podem atrapalhar minha fala, né? Eu deixo à vontade para vocês intervirem quando julgarem necessário. E vamos lá, né? Então, o microempreendedor individual, ele surgiu em 2006, essa terminologia, né, com a Lei Complementar 123, que é a mesma lei que regulamenta o Simples Nacional, né? Em 2028, com a Lei Complementar 128, que alterou a Lei Geral das Microempresas e Empresas para criar a figura jurídica do microempreendedor individual. Terminologia nasce em 2006, 2008, surge de fato a pessoa jurídica de microempreendedor individual, né? E em 2009 surgem as primeiras naturezas jurídicas de microempreendedores individuais, mais precisamente ali em junho de 2029, de 2009, né? Para vocês terem uma noção, no censo de 2022, a gente só tem esses dados de 2022, porque o último governo federal não tinha muito apreço pelos censos. Nós tínhamos 20 milhões 191 mil empresas registradas no Brasil e 14 milhões 820 mil já eram microempreendedores individuais. Então, a gente tinha mais ou menos 73% das naturezas jurídicas no final de 2022 já eram microempreendedores individuais, né? O objetivo do o surgimento, né, dos microempreendedores individuais era a formalização de trabalhadores autônomos, de uma forma geral, né? E trazer amparo de previdência social para esses trabalhadores autônomos, né? Em março de 2008 foi quando surgiu, né, a Lei Complementar 128, que regulamentou os microempreendedores individuais. Essa força de trabalho era de 20%. Então, o trabalho informal, o trabalho como autônomo, já era ali 20%, cerca de 4 milhões de pessoas, né? Isso em 2008. Então, assim, vou fazer uma evolução rápida de 10 anos, né?
2008 é criada a Lei Complementar 128. 2009, o MEI oficialmente entra em vigor a partir de 1º de julho de 2029, 2009. 2010, o Portal do Empreendedor começa a funcionar e aí o processo de formalização do MEI, ele é feito 100% de forma eletrônica pela internet, né? Então, quase que online, né? Em 20 minutos você abre um CNPJ hoje. 2011, o valor da contribuição previdenciária do MEI, que era de 11%, cai para 5%. Então, aquela mensalidadezinha que é paga no MEI, que hoje está cerca de R$ 70, aquela mensalidade ela é INSS e ISS, né, que é o Imposto sobre Serviços. INSS é a nossa contribuição previdenciária. 2012, o limite do MEI anual, que era de 36 mil, passa a ser 60 mil. 2018, o limite anual de faturamento do MEI, que era de 60 mil, passa a ser 81 mil. E em 2020, os microempreendedores individuais passam de 10 milhões. Como eu tinha mencionado com vocês, em 2022, no último censo, eles já estavam aproximando ali 15 milhões de microempreendedores individuais no país. Certo? Essa é uma história breve sobre a evolução do MEI, né? E por que ele surge dentro do nosso cenário de natureza jurídica. Bom, hoje em dia, para a gente abrir um MEI, como eu tinha mencionado, é cerca de 20 minutos, né? A plataforma hoje é a plataforma do GovBR. É muito autodidático e autoexplicativo. Existe um ícone lá. Nós vamos disponibilizar aqui links úteis. Existe um ícone lá. Formalize-se. Quero ser MEI. Formalize-se. E aí, através da senha do GovBR, que já faz uma triagem da vida pregressa ali do propenso microempreendedor individual, no que tange a outras questões societárias. Um dos impedimentos de ser microempreendedor individual, já respondendo os anseios aí de algumas perguntas, é que o microempreendedor individual ele não pode ser sócio de um outro CNPJ, né? Ele não pode estar atrelado a mais de um CNPJ. No caso de diretoria de associação e cooperativa, não é uma questão impeditiva, né? Essa é uma dúvida recorrente, porque às vezes as pessoas acham que pelo fato de participar de uma diretoria de uma associação, o CPF vai estar comprometido e ela não vai poder ser um microempreendedor individual. Não tem relação. CLT não é impeditivo que você tenha um contrato de trabalho nas prerrogativas da CLT e ser também microempreendedor individual. Faço um parêntese nesse último item, que para receber o seguro-desemprego, se você é microempreendedor individual, compromete o recebimento de seguro-desemprego. Então, eu posso ter um vínculo empregatício CLT, mas se eu tiver, no momento que eu for demitido no CLT, se eu tiver direito ao seguro-desemprego, o fato de ser MEI compromete o recebimento desse seguro. Isso é muito importante. Funcionários públicos, aí é necessário ver o que cada estatuto, né, prevê, né? Funcionários federais, por exemplo, em média, não podem ser funcionários federais, eles podem ser sócios minoritários de pessoas jurídicas, e não podem
ser administradores dessas empresas. Necessariamente eles precisam ser sócios minoritários e não podem ser administradores. A maioria dos estatutos, né, eu estou falando aqui principalmente de professores universitários, que foi quando eu me deparei com, com com essa situação. Portanto, eles não podem ser microempreendedores individuais, né? Eles precisam ter sociedades limitadas e serem minoritários e não serem administradores. Mas é interessante que seja feita uma consulta prévia com seus setores de recursos humanos para verificar o que é que o estatuto prevê para questões empresariais e societárias para funcionários federais, estaduais. Cada um tem seu estatuto próprio aí, né? Então, hoje, através dessa plataforma do GovBR, centraliza todas as informações do MEI. É muito rica a plataforma em termos de informações em relação à formalização, como funciona desenquadramento por excesso de faturamento, né? Existem dois limites, um limite de 20%, existe um regramento do faturamento, e um limite acima de 20%, onde o MEI é automaticamente desenquadrado. Essa limitação de faturamento, então, assim, perguntam muito assim, o que é isso? 81 mil reais por ano. Esses 81 mil, eles correspondem, se a gente dividir por 12, corresponde a 6.750 reais de faturamento por mês. Então, se eu abro um MEI em junho, eu vou ter 6.750 vezes 6 de limite de faturamento, né? Porque eu estou abrindo no meio do ano. É uma receita totalmente isenta de impostos. A contribuição que a gente faz mensalmente de R$ 70 é uma contribuição de INSS e ISS, que é o Imposto sobre Serviço Municipal. Então, essa renda ela é uma renda totalmente isenta de impostos, né? O governo está te isentando de qualquer cobrança, seja com nota fiscal, ou seja, sem, né? Desses 81 mil anual, 6.750 mês. Essa é isenção que está, inclusive, uma receita que, inclusive, está defasada, porque nós temos aí só de atualização de 2018 para cá, de inflação, cerca de quase 50%, eu diria que está aí entre os 40% de atualização de inflação mesmo. Em tese, a perspectiva do governo é que não faz sentido aumentar, o governo entende que, principalmente a Receita Federal, entende que maior que isso já abrange uma outra categoria, que é a categoria do Simples Nacional. Só que o Simples Nacional vem com uma série de custos que, às vezes, o microempreendedor e o autônomo ainda não está preparado para absorver. Que custos são esses, né? Primeiro, o custo tributário, né? Então, uma tabela de serviços ou comércio. Serviço já parte de 6% no Simples Nacional, comércio parte de 4,5% sobre o faturamento. Você tem os impostos municipais, como taxa de fiscalização, funcionamento, taxa de alvará de funcionamento, taxa de estabelecimento, cada município tem sua denominação. E o Simples Nacional já requer um serviço de acompanhamento mensal regular de um contador, né? Que encarece também o processo. Uma vez desejando se formalizar, a gente, como eu falei, a gente acessa o GovBR, lá tem as informações.
Uma das obrigatoriedades que a gente precisa fazer a partir de ontem, do dia 30, que foi terça-feira, 30 de abril, é fazer um cadastro no domicílio tributário eletrônico, que é um sistema do governo federal administrado pela Secretaria de Inspeção do Trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego, né, para facilitar a comunicação eletrônica entre inspeção de trabalho e os empregados e empregadores, visando cumprir as disposições do artigo 628-A da CLT. Então, esse DET, chamado Domicílio Tributário Eletrônico, ele, como todo MEI pode ter um funcionário, essa comunicação da, da Secretaria do Ministério do Trabalho e Emprego com os empregadores vai ser feita através desse domicílio tributário eletrônico. Isso já é bem comum em relação a empresas de outro porte, né? Esse tipo de comunicação eletrônica através da caixa postal da Receita Federal, ali no ECAC, né, que é o ambiente onde cada empresa acessa suas pendências na Receita Federal, suas pendências de previdência. Né? Em setembro do ano passado, a Receita Federal unificou a emissão de notas para o MEI, com o intuito de fiscalizar se as empresas estão, de fato, estourando esse limite anual de 81 mil, uma vez que ficou dificultoso para a Receita Federal ter um link com cada município que fazia essa administração das emissões de notas fiscais dos microempreendedores. Então, notou-se que muitos CNPJs, muitos microempreendedores estavam ultrapassando o limite de emissão de notas fiscais por ano, de 81 mil reais, e a Receita não estava conseguindo monitorar. Nós temos mais de 5 mil municípios no país. Estava dificultoso para a Receita Federal monitorar essas emissões de nota fiscal. A partir de setembro do ano passado, ela centraliza essas informações, que também no portal do Gov nós temos também a formalização, nós temos o domicílio eletrônico tributário e nós temos também um ícone Nota MEI, que é lá que a gente faz o cadastro do microempreendedor individual e, e passamos a emitir as notas fiscais sob autorização da Receita Federal. Certo? Eu vou passar a palavra para a Ana, para ela falar um pouco sobre direito previdenciário, no que tange ao nosso tema de hoje, né, como empreendedor individual. Depois a gente pode falar um pouquinho sobre as distorções do MEI, né, o fenômeno da pejotização. Eu vou deixar que a Ana traga essas informações sobre INSS. E também a gente falar um pouco sobre esse ambiente que eu chamo de limbo, que é quando o microempreendedor ele é pequeno demais para evoluir para a próxima faixa de tributação, que seria o Simples Nacional, e grande demais para permanecer no meio. Então, existe um hiato que precisa ser conversado, que precisa ser diagnosticado e melhorado, porque tem muita gente nessa situação e isso fomenta uma série de coisas, como sonegações, fomenta uma precarização do trabalho, uma vez que o MEI só pode ter um funcionário registrado. E eu acho que talvez seja uma pauta interessante aqui para a nossa conversa. Tá bom? Eu não me apresentei no início, eu me chamo Talmo, sou da Rede Contar,
e estou à frente aqui do escritório, aqui em Salvador, chamado Refazendo a Contabilidade. A gente tem um olhar especial para o terceiro setor, para associações cooperativas, e, e, e o empreendedorismo social, ambiental e sustentável de uma forma geral. Trabalhamos também com cultura aqui em Salvador. Passo agora a palavra para a Ana e sigo por aqui à disposição depois para a gente falar sobre as distorções do MEI e, e para eventuais perguntas e questionamentos para a gente enriquecer aqui nosso debate. Então, boa noite, Talmo, boa noite a todas as companheiras aqui presentes também na sala, quem está nos acompanhando aí ao vivo nas redes sociais, em especial o YouTube. Agradecer, primeiramente, também o convite da Rede Contar, né? Estou conhecendo essa rede e acho que é muito importante a gente trabalhar em rede, né? Eu sou da Rede Nacional de Advogados e Advogadas Populares. Quando me graduei em Direito, me sentia muito perdida nesse campo. E em 2015 me encontrei na RENAP, me encontrei em rede e fazer advocacia naquilo que a gente acredita, né? Porque venho de uma origem camponesa, sou filha de pequenos agricultores, e militante também no movimento de mulheres camponesas, o movimento autônomo de mulheres no campo. Então, trago a partir daí essa experiência com um olhar, né, da luta, um olhar da luta de classe para a legislação. Falo aqui de Chapecó, no interior do estado de Santa Catarina, e já compartilho com vocês aí a nossa preocupação, né, com os irmãos gaúchos, com essa questão das grandes chuvas. Chegou agora à tarde aqui em Chapecó, muita chuva também, né? E é a prova, né, do que quando a gente não cuida do meio ambiente, quando a gente vacila nisso, as questões climáticas cobram, né, de nós. Mas hoje estamos aqui para falar do MEI, que, diga-se com todas as críticas que a gente tem, ele é uma conquista da luta, né, pela inclusão daqueles que não estavam incluídos. Só que em tudo na legislação a gente tem que sempre tomar um cuidado, né? Então eu parto dessa análise de que o capital nunca deixa de olhar e se apossar daquilo que ele pode para tirar a maior parte de lucro possível. Então, o MEI, que era para ser uma política que eu ainda acredito que é uma política de inclusão daqueles que estão na informalidade e que não querem estar trabalhando diretamente em CLT, enfim, que possam garantir o mínimo de seus direitos pagando uma alíquota diferenciada. Porém, o sistema, né, jurídico possibilita a exploração desse trabalhador, com pagamento, com baixo custo do pagamento do imposto. Então, tudo isso tem que ser olhado, porque a gente defende o Estado. E o Estado não pode garantir, né, direitos sem ter um financiamento para isso. E o imposto é, querendo nós ou não, o meio pelo qual o Estado garante políticas públicas. E falando da questão da Previdência, nós temos uma conquista, né, da Constituinte, que é um sistema de seguridade social, né, que é a questão da saúde, da assistência e da previdência. Então, porém, a previdência ela é contributiva no Brasil. Você só tem direito a ter os benefícios se você comprovar essa contribuição. O benefício da prestação continuada, ele é um benefício, mas ele é vinculado à assistência social mesmo que o INSS faça a gestão. Então, todos os benefícios da Previdência pressupõem contribuição. Por isso que lá atrás, quando a gente discutia aposentadoria para dona de casa, aposentadoria para quem estava na informalidade, que estava trabalhando, estava gerando bens para o país, enfim, né? Não conseguia incluir eles na Previdência.
O MEI foi uma possibilidade de você pagar, até era uma alíquota maior, como muito bem o Talmo colocou, depois foi reduzido a alíquota de INSS, mas quando você paga o DAS, né, que é esse documento de arrecadação, tu já está contribuindo também para o INSS, para a Previdência. Então, dizer que todo mês, se tu paga em dia, né? E o em dia que a gente fala é que para a Previdência, principalmente, se tu não paga até o dia 20, que é a data limite, aquele mês é um mês perdido para tua carência. Tu pode até recolher depois, mas ele não conta como uma contribuição lá para fechar o tempo de contribuição necessário para aquisição de benefícios. Então, tem que ficar muito atento a isso, né? Porque ele vai estar lá como contribuição irregular quando você for acessar um benefício ou uma aposentadoria. Dizer que essa alíquota dos 5%, ela é um valor fixo. Depois a gente até vai dialogar um pouco, mas o MEI pode ter um benefício maior do que o salário mínimo? Não, você só contribui com o DAS, né? Que é essa arrecadação de 5%, ela é vinculada. E o valor do benefício vai ser de salário mínimo. Tem outras possibilidades, sim, mas daí você vai ter que fazer um pagamento avulso de contribuição, porque para a Previdência, o MEI ele é um contribuinte individual, né? Que tem, nós temos o contribuinte facultativo, obrigatório, que é quem tem carteira assinada, enfim, né? CLT ou servidor público, e tem o contribuinte individual, que é aquele que paga todo mês a sua contribuição, que se enquadra ao MEI. Mas quais os benefícios que o MEI tem? Então, o MEI teria todos os benefícios quase assegurados pela Previdência, exceto acidente de trabalho, olha só, né? Porque para você ter direito ao acidente de trabalho, você tem que garantir um pagamento adicional, e como você faz um pagamento simplificado, não tem aquele item que vai para a questão de segurança do trabalho, que é para o Ministério do Trabalho, que faz a gestão, né? Mas ele tem todos os benefícios, que eu vou usar uma linguagem aqui, que é já da nova legislação, né? Vou tentar fazer um contraponto para a gente compreender melhor. Então, teve a reforma da Previdência em 2019, né? Que mudou algumas linguagens e mudou muito a forma de olhar também os benefícios da Previdência, né? E o direito. Antes, o próprio MEI não tinha direito igual à aposentadoria por tempo de contribuição, né? Então, para ele, esse impacto não foi muito grande com a reforma da Previdência, que foi um dos maiores impactos para os trabalhadores, que extinguiu, né, uma forma de aposentadoria que era por tempo de contribuição. Então, o MEI sempre teve direito à aposentadoria por idade, que hoje é chamada aposentadoria programada, né? Então, essa aposentadoria programada, ela junta a idade com o tempo de contribuição. Então, não basta só ter 65 anos de idade ser homem ou 62 anos ser mulher, né? Eu preciso, além disso, ter as contribuições que aumentaram, porque eram 180 contribuições o mínimo, ou seja, 15 anos mais a idade. Para o homem passou a ser 65 anos de idade e 240 contribuições. Então, para 20 anos, né? Que a contribuição, ela não é anual, ela é mensal, né? Por isso que é 240 contribuições, não é? Faço uma contribuição por ano e conta, não é assim. E para as mulheres, 62 anos de idade e as 180 contribuições também para fim de benefício, né? Da aposentadoria. Daí vem várias perguntas, que cada caso vai ter uma. Mas eu trabalhei de carteira assinada, depois eu tive MEI, depois voltei para CLT, depois fui para concurso público. Enfim, vai ter que ajustar tudo isso, né, para tu conseguir formar aí o teu planejamento previdenciário, mas é possível, né? Não é algo que exclui um ou outro. Porém, no período que tu vai ter influência no valor do teu benefício, que quando você tiver com MEI, o valor do benefício, para o cálculo é de salário mínimo, né? Vigente no momento.
Outro benefício, então, vamos fechar aqui os benefícios. O auxílio por incapacidade permanente, que é a antiga aposentadoria por invalidez. Hoje ela não é uma aposentadoria por invalidez, a gente chama de auxílio por incapacidade permanente, porque ele também pode passar por uma reavaliação a cada período pelo próprio INSS. Então, o MEI também tem direito a esse auxílio. Vale destacar que esse auxílio ele tem algumas carências, né? Que depois a gente vai poder analisar, que é... eu fiz o MEI hoje ali, que o Talmo disse que é bem fácil, simples de fazer. Eu fiz o MEI e amanhã eu descobri que eu tenho uma doença incapacitante, né? Tu não vai ter a carência necessária. O que é essa carência que o INSS exige? É um tempo mínimo de contribuição para que tu tenha acesso a um direito. Então, se tu já tinha outras contribuições no passado, dá para verificar se tu consegue se enquadrar, né, com a carência de outra, de CLT, ou enfim, de outras contribuições, mais a MEI, para ver se você mantém a carência. Você tem que ter, se você tiver 10 anos de contribuição, ou seja, CLT, MEI ou contribuinte facultativo, se tu fechou os 10 anos, tu pode ficar até 2 anos e 45 dias, 24 meses e 45 dias, sem contribuição, e voltar e fazer uma contribuição, tu já retoma toda, né, a tua qualidade de segurado. Agora, se tu não tiver os 10 anos, por exemplo, assim, eu tenho só 2 anos de carteira assinada, ou eu tenho 2 anos de MEI. Essa minha carência, eu vou precisar contribuir 12 meses consecutivos para mim recuperar a minha qualidade de segurado. Daí eu vou ter acesso a esse benefício da incapacidade ou da incapacidade temporária também, que é aquele auxílio doença, assim, de 60 dias, 90 dias. O MEI também tem direito de receber esse salário mínimo, porém, tem que preencher os requisitos da carência. Auxílio maternidade, lembrando que as mulheres têm que comprovar 10 meses que antecedem o parto ou a adoção, né? Enfim, ela tem que comprovar esses 10 meses antes de que é o que eu chamava de carência, para ter direito a 4 meses de salário maternidade, né? Pelo MEI. Auxílio reclusão, que é no caso de preso, que daí são 2 benefícios que eu digo assim, que é o benefício que não é para o segurado, né? Não é para o titular do MEI, é para os seus dependentes. Então, aí tem 2 coisas sempre, o auxílio reclusão e a pensão por morte, ela é um benefício que tu tem que comprovar a qualidade de quem vem a óbito ou vai preso, né? Ele tem que preencher, ele tem que estar em situação de segurado, contribuindo, e as pessoas que recebem também têm as regras. No caso do auxílio reclusão, tu tem que comprovar dependência, ou o vínculo, enfim, de união estável, o tempo mínimo, né? Que no caso do auxílio reclusão é 18 meses, para tu ter direito, tu tem que comprovar, agora com a nova reforma foi para 24 meses, então tu tem que comprovar que está 2 anos junto, cônjuge, para você ter direito ao auxílio reclusão, senão fica só para dependentes de filhos, enfim, né? Menores ou pessoas com deficiência. A pensão por morte entra nas regras gerais da pensão por morte, né? Por mais que é só salário mínimo, mas aí tu tem que comprovar a dependência, a depender da idade do viúvo ou da viúva, vai ser o tempo que tu vai receber de benefício, né? E tu vai receber 50% mais 10% para cada dependente, né? Então, nunca é 100%. Nesse caso do MEI, as pessoas podem ficar mais tranquilas, porque nenhum benefício da Previdência pode ser menos do que salário mínimo. Então, esse cálculo, para a questão do MEI, ele não impacta diretamente, né? Só se você contribuir aí, adicionalmente, ter um benefício maior de MEI. Senão, você vai receber salário mínimo, tá? Diferente de quantas pessoas, enfim, for dependente nesse processo. Então, nós temos essas possibilidades, né, legais aí de benefícios da Previdência diretamente. Agora vamos para algumas perguntas, depois pode vir, enfim, vocês podem questionar mais, né?
que é essa questão da contribuição mesmo. Mas eu queria ter uma aposentadoria melhor. Por mais que eu não sou tão baixa renda, mas também eu não sou tão... Queria ter aí uma aposentadoria dos 2 salários, do benefício e tal. Primeiro que tem que fazer um cálculo bem sério, um planejamento bem sério, porque para você pagar o adicional e não perder a qualidade de MEI, tu vai continuar pagando os 5% do DAS, né? Lá no documento de arrecadação. E você pode gerar uma GPS como contribuinte individual, enfim, e pagar os 20% ali a mais, para chegar até um teto. Hoje o nosso teto está 7.000, eu acredito que 7.500 500, 600 reais, enfim, o teto da Previdência, né? E você pode pagar para... eu quero receber o teto da Previdência. Então, para tu receber o teto como contribuinte individual, hoje, por exemplo, via Prolabore, que a gente chama, mas o MEI, né? É uma contribuição, tu vai chegar a pagar aí 1.400, 1.300 reais por mês. Tu pensa em pagar esse valor durante 20 anos, mês a mês, para tu conseguir ter uma aposentadoria de um teto da Previdência. Então, não é, tipo assim... Porque lá no final dos 20 anos de contribuição, faz uma média. E antes da reforma da Previdência, a média era feita só com as 80 maiores contribuições. As 20 menores eram excluídas da média, né? E daí era feita uma média com as demais. Hoje não mais, né? Hoje a média é feita com 100% da tua contribuição. Então, às vezes, tu paga 10 anos de salário mínimo, depois tu quer dar um up na tua contribuição. Mas esse up, às vezes, não compensa. Então, tem que analisar cada caso antes de fazer essa movimentação, tem que dialogar com o contador, enfim, com uma assessoria jurídica, para ver, vale a pena ou lá no final vai virar em nada, né? Não vai ter um aumento significativo, enfim, do valor. Então, isso é bem importante e tem que ser contribuições separadas, né? Então, continua para você não perder a qualidade ali do MEI e você emite uma outra guia para o pagamento diferenciado. A mesma questão é para trabalhadores, por exemplo, que são CLT. Eu tenho carteira assinada, eu tenho um trabalho fixo, o trabalho que eu recebo não impede que eu abra um MEI, né? E que eu atue também na prestação de serviços, enfim, desde que as áreas sejam compatíveis, como o Talmo colocou, porque pode ter áreas que tenham impedimentos, né? Eu sou servidora pública, o Estatuto do Servidor possibilita que eu tenha um MEI, mas eu não posso prestar serviço, me habilitar em licitação para o município que é meu ente pagador. Então, às vezes, tem que analisar cada caso. Mas eu posso ter CLT e MEI ao mesmo tempo. Eu contribuo lá os 5% do MEI e contribuo com CLT. Esses valores, quando eu for me aposentar, o tempo não soma. Não sei se vocês estão entendendo. Tipo, quando ele for concomitante, ele não soma. Se nesse mês de maio de 2024 eu tenho MEI e tenho um trabalhador, tenho CLT, carteira assinada. O tempo não vai somar, mas o valor de contribuição soma para o salário de benefício. Que eu seja assim, eu vou calcular esse um salário do MEI, mais a porcentagem que eu ganho de CLT, pode aumentar um pouco o salário de benefício daí. A minha média melhora, mas o tempo não melhora. Não, o tempo não tem como ser somado, né? Então, nesse sentido, que pode auxiliar. Tem um outro ponto que eu quero também trabalhar, não sei como é que é o dia a dia de vocês, enfim, com quem que vocês atendem, que é o MEI rural, né? Que é uma novidade que veio agora, com a reforma da Previdência, agora não, né? Em 2019, com a emenda constitucional 103. Por quê? O segurado especial, ele tem, assim como o MEI, ele tem um olhar diferenciado da Previdência.
ele contribui de uma forma diferenciada. Então, o segurado especial, que é o trabalhador do campo, arrendatário, o ribeirinho, então tem todo o enquadramento, agricultura familiar, né, nesse caso, ele contribui com a porcentagem na venda da sua produção, que parte, né, vai lá para a receita da Previdência, né, os dois, 1,5%, 2%, a depender do estado, né, tem essa taxação. Nesse quesito, o segurado especial não podia ter CNPJ. Era extremamente proibido, senão ele perdia a qualidade de segurado. Com a emenda constitucional 103, possibilitou MEI rural, olha só. Só que a finalidade tem que ser a finalidade da agricultura familiar. E ela se enquadra na lei de segurado especial. Então, quando você vai trabalhar com MEI rural, tem que cuidar para aquele segurado não perder a qualidade de segurado especial. Então, a lei do MEI possibilita que você pode contratar até uma pessoa, ok? Né? O segurado especial, não. Então, se você for abrir um MEI rural com a finalidade de apicultura, ou a finalidade de fruticultura, ou, enfim, de feira da agricultura, vender produtos e tal, né? A atividade fim tem que ser da atividade da agricultura. Mas a lei da seguridade especial só permite que você contrate pessoas ou saia da atividade 120 dias por ano. Então, se você quer contratar um trabalhador, você abre um MEI rural e você quer contratar um trabalhador, esse trabalhador não pode ser contratado por mais do que 120 dias, porque senão você perde a tua qualidade de segurado. E você diz, mas não tem diferença, então. Aposentadoria de segurado e salário mínimo, do MEI e salário mínimo, qual a diferença? Então, eu vou ficar com o MEI rural. Porém, o MEI rural, se você se enquadrar nos requisitos do segurado especial, baixa a idade. Então, não vai para 65 anos o homem, vai para 60 anos o homem e 55 a mulher, que você se encaixa na qualidade de segurado especial. Aí que está a sacada de você fazer o MEI rural e se adequar à questão do segurado especial, né? Para que você tenha esses benefícios, enfim, garantidos. E é claro que tem também toda a parte para você fazer um MEI rural, você não pode ter mais do que 4 módulos fiscais, a depender do estado onde você está, né? Tem esses requisitos. A renda se tem que ser exclusivamente familiar, pode ter esse trabalhador, mas desde que seja só em 120 dias por ano, né? Então, tem essas possibilidades. E outra questão que eu acho que aqui para finalizar, e depois abrir para o diálogo, para as perguntas, que é bem interessante a gente olhar esse trabalhador que o MEI contrata. Qual a condição de trabalho dele, né? Então, quando eu tenho uma MEI e vou contratar um trabalhador, eu não vou ter os benefícios ali dos impostos, eu vou ter que pagar todos os direitos trabalhistas dele de CLT. Que às vezes é aí que se pega, não, eu vou contratar, enfim, e vou deixar ele meio precarizado, ele não vai estar nos teus direitos. Aquele trabalhador que será contratado pelo MEI, eu tenho os benefícios da alíquota simplificada, ok? Mas fora disso, né, eu tenho que calcular o INSS de 3% para ele, né? A FGTS de 8%, 13º, mais encargos, férias, enfim, tudo isso, esse trabalhador, ele vai ter direito, né? E eu tenho que garantir no cálculo, né? Tudo isso para que depois eu não seja, enfim, responsabilizado, porque você vai ser responsabilizado como qualquer outro patrão se você, né, não pagar os direitos, né? Então, isso é algo que tem que sempre ficar muito no horizonte, porque as pessoas acham que é tudo mais facilitado. Sim, de fato, a alíquota é diferenciada, mas tem que tomar esses outros cuidados. Então, em relação a essa questão
da legislação, só para finalizar, sobre a questão previdenciária. Nós temos as regras de transição, e o que acontece muito é essa dúvida, porque o povo brasileiro, né, e eu acho que é normal, nem sempre ele faz um planejamento previdenciário, pensando assim, eu vou hoje com 20 anos começar a trabalhar nessa área e vou ficar com 60, chegar nos 65 trabalhando nessa área, né? Dessa forma. Então, a gente oscila muito. Daqui a pouco a gente está trabalhando de uma forma, daqui a pouco está trabalhando noutra, né? E o que a gente tem que cuidar é que olhar para essa questão também, para a tua vida adulta e de envelhecimento com cuidado, né? Porque senão você chega no envelhecimento e você não tem a garantia dos direitos, você acha que tem e não tem, né? Então, eu paguei como eu pude. Claro que também a gente tem que ver que a realidade nem sempre é como a gente sonha. Mas aproveitar essa forma simplificada de contribuição e fazer ela corretamente. Porque daqui a pouco, como eu tenho MEI, eu acho que automaticamente eu vou ter direito aos benefícios da Previdência. Depois a gente vai lá, as contribuições foram todas extemporâneas, que a gente chama, né? Fora do tempo, logo não conta para uma carência, não conta para um período de graça. Então, tudo isso a gente tem que analisar. Mas eu fico por aqui nesse primeiro momento e abro aí aberta para perguntas, indagações para esse diálogo. Oi, Ana, eu gostaria de iniciar com uma pergunta, que eu não sei se é factoide, mas que me chamou muito a atenção numa dessas conversas com amigos contadores e até um amigo que é um advogado previdenciário. Ele me falou o seguinte: a gente estava conversando e aí ele me falou sobre a questão da previdência. Caso você, ainda que você contribua mensalmente ali com o DAS, é preciso que o CNPJ comprove que é economicamente ativo, com emissão de notas fiscais para que tenha direito à aposentadoria, ou o simples fato de pagar o DAS é suficiente, ainda que eu não consiga comprovar que eu sou que aquele MEI é economicamente ativo. O pagamento do DAS é suficiente para contar o tempo de contribuição? Então, o MEI é como se fosse o segurado especial, né? Porque ele é pelo olhar da Previdência, ele é um contribuinte individual, né? Mas com uma característica diferenciada. Então, para além de você comprovar o pagamento, né? Não necessariamente que todo mês tu vai ter que comprovar com notas e tal, mas a gente orienta que as pessoas guardem as notas. É a mesma orientação que a gente tem para o segurado especial. Guardem suas notas, né? Porque ainda hoje a gente tem muitas coisas informatizadas, mas não tem um cadastro único informatizado, que é o nosso sonho chegar a isso, que toda vez que tu comprovar, para você emitir o DAS, tu tem que jogar as notas lá, e esse arquivo comunica com a Previdência Social. Porque se esse arquivo da Receita comunica automaticamente com a Previdência, você não precisa guardar as notas. Porque você só vai emitir o DAS mediante comprovação de que você teve aquela atividade, né? Agora, isso hoje não é um padrão. Então, ainda tem muita coisa que a gente vai precisar vincular. Tem lugares que é vinculado, tem lugares que não é, né? Então, é a mesma coisa que nós em Santa Catarina, nós temos um bloco de nota, né? Que já está lá na prefeitura, a prefeitura mesmo comunica a Receita já sabe lá o movimento financeiro, quando vai para o INSS só puxa lá, já sabe tudo a tua vida de notas e tal. Em alguns estados nem tem o bloco de nota aí, instituído. O segurado tem que comprovar mediante testemunha, mediante uma declaração do sindicato. Então, ainda tem muita diferença no Brasil de cada região. Hoje, a orientação que nós
né, damos é que as pessoas, os os microempreendedores individuais, guardem a sua comprovação de atividade, né? Mas não é uma obrigatoriedade pela lei, porque lá tem que estar, você está com a tua vida contributiva, né? Mas pode ser que eles exijam essa contribuição. Bom, eu queria pegar o gancho aqui também. Eu estava dando uma lida hoje sobre essa questão do... O IPEA soltou, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, ele soltou uma pesquisa que o microempreendedor individual pode gerar uma necessidade. Calma, eu não estou ouvindo, eu acho que desligou o microfone. Desculpe, de fato. Eu estava falando que eu vi uma pesquisa no IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que revelou que o programa de microempreendedor individual MEI pode gerar uma necessidade de financiamento do governo de pelo menos entre 464 a 608 bilhões entre 2015 e 2060 no INSS, né? E aí eles alegam que as razões são duas, que essa alíquota de 5% é uma alíquota baixa, para suprir a necessidade com esse aumento exponencial de 2008, de 2009 a 2022, de quase 75% das naturezas jurídicas serem de microempreendedores individuais. Essa alíquota de 5% é baixa para cobrir esse rombo, né, na Previdência, e que a inadimplência dos 5% do DAS é também um dos principais fatores. E aí eu queria saber qual a sua opinião em relação ao que vocês da área de Previdência têm conversado. Enfim, existe alguma opinião mesmo diretamente aí sobre esse rombo da Previdência? É sempre um medo, né? A gente vai se aposentar ou não, ou a gente vai se aposentar, ou a gente obrigatoriamente, compulsoriamente, teremos que cuidar de nossa própria aposentadoria. Eu queria saber sua opinião sobre essa pesquisa do IPEA. Então, primeiro dizer que a forma de financiamento da Previdência, ela não é exclusiva só do segurado, né? O Estado brasileiro também tem um aporte significativo dos impostos, e quando você faz toda uma ampliação de benefícios aí para as folhas de pagamento, né, dos empresários, também não vai para os impostos devidos para suas fontes aí de saúde, previdência e tal. Dizer que, se nós fazer um olhar a partir da previdência de quem trabalha, né, da União, do INSS, sempre vai faltar dinheiro para financiar a previdência. Isso foi um discurso que foi feito desde as primeiras reformas da Previdência, e toda a reforma da Previdência é para fechar mais, nunca é para ampliar a arrecadação, né? Mas é para fechar a quantidade de direitos e excluir mais pessoas ainda da possibilidade. Então, ou o Brasil olha com seriedade para o adoecimento da sua população e para o envelhecimento, nós estamos numa população que está em caminho crescente de envelhecimento. E o Estado brasileiro tem que olhar para isso. A Previdência, hoje, ela aposta muito no sentido assim, como ela tem o caráter solidário dela é visto, hoje eu trabalho e eu contribuo para quem está aposentado hoje, né? Não é aquela questão, eu trabalho hoje para mim me aposentar daqui 10 anos. Não. Eu hoje trabalho e contribuo para bancar as aposentadorias de quem está recebendo a aposentadoria. Assim como eles trabalharam para garantir a aposentadoria daqueles que estavam aposentados. E é assim que é visto financeiramente o financiamento da Previdência.
Agora, eu acho que dá para tirar de outras receitas do país, né, de impostos para pagar a previdência, para custear mais a previdência. Porque não dá para tirar daqueles que recebem só salário mínimo. Vamos olhar as pensões milionárias que tem, que a previdência paga. Então vamos olhar para isso. E não, porque o MEI, por mais que é uma quantidade grande de pessoas e números, né? Mas o benefício é de salário mínimo. Então, é você dar o mínimo para aquelas pessoas ter quando se aposentar, né? E que vai, às vezes, parece que tem um impacto grande, mas se tu for olhar, é as condições que a pessoa não vai estar necessitando de outros auxílios do Estado, da saúde, né? De cuidados. Está aí sendo dialogada a Política Nacional de Cuidados, que eu acho que tem que estar muito relacionado com isso também, né? E quem é MEI teria que fazer uma forma de se organizar os MEI para que fosse garantido também na política de cuidados esse olhar, porque você tem você é microempreendedor, você está contribuindo para a economia do país. Você, né, você está contribuindo para a geração de emprego, de renda, enfim. Eu sempre digo que o rombo da Previdência tem que ser olhado para aqueles que recebem pensões milionárias, pensões altíssimas, não para aquele trabalhador de salário mínimo. Nós temos aí, principalmente as pensões de militares, né, que tem um impacto grande, são vitalícias, né, são integrais, não respeitam não respeitam o regramento do teto, né, que é de 7 mil, hoje está em 7.600, mais ou menos. Acho que você levantou um ponto muito interessante aí em relação a essa questão de como pagar essa conta, né? E que de fato quem oferece uma contrapartida social e econômica maior, né? Se é 75% das naturezas jurídicas, que são os microempreendedores, que movimentam a economia e que vão receber, né? Não acredito ainda. Nós temos pouco mais de 15 anos da contribuição de MEI. Talvez as primeiras pessoas estejam requerendo e se aposentando agora, né? Então, é preciso saber quem está deitado eternamente em berço esplêndido em relação à Previdência, para a gente saber de fato qual categoria, qual classe está impactando nesse rombo. Talmo e Ana, a gente tem uma pergunta aqui no chat e a Maria Luísa, que está aqui na sala, também acho que ela levantou a mão para fazer uma fala. A pergunta que está aqui no chat é: então, se algum mês eu não emitir nota fiscal, não conta para aposentadoria, mesmo eu pagando a DAS? Eu defendo que deve contar. E tem jurisprudência que diz que conta. Agora, o que não pode é você ficar, por exemplo, num lapso de 2 anos ou 1 ano sem emitir, só pagando a DAS, né? Porque daí pode ser visto como também algo a fraudar a própria legislação, né? Mas, ficou 1 mês esporadicamente, 2 meses, isso é justificativa, dá para... Não é uma obrigatoriedade. Maria Luísa? Oi, gente, boa noite. Eu sou a Maria Luísa, a Malu também participa da Rede Contar. Não, só queria, assim, fiquei pergunta que o Talmo faz, né, em relação à Previdência, a questão do déficit da Previdência, que tem alguns estudos, né, do IPEA e outros órgãos que mostram, né, o MEI como uma política que pode provocar e aprofundar um certo déficit, mas aí dialogando um pouco com a resposta da Ana, né, que acho que a gente tem que olhar mesmo para esses estudos de forma política
entendendo que tem ali uma visão da Previdência, né? Uma visão da Previdência que vai no sentido atuarial, né? De como que essas coisas vão se balanceando, e que tem uma outra visão da Previdência, acho que a Ana trouxe muito bem, de uma Previdência social que tem um caráter redistributivo, né? Então, se a gente pensa a Previdência como um instrumento com uma capacidade de fazer redistribuição de renda, né? Eu acho que por esse viés, a política do MEI ela vai de encontro, né? Dar condições mínimas para um conjunto de trabalhadores a estar cobertos pela Previdência e estar aposentando futuramente, né? Mesmo aí com o salário mínimo, né? Com uma renda que a gente sabe que não é suficiente, né? Mas tendo aí uma base mínima, né? Então, acho que eu acho que é uma coisa que a gente vem conversando e é preciso defender, a gente olhar para a Previdência numa perspectiva de redistribuição, né? Eu acho que tem muitos estudos também que mostram como, né, a inclusão dos trabalhadores rurais como um público, né, especial dentro da Previdência produziu, né, uma transferência de renda, como a aposentadoria, né, quando a pessoa aposenta, ela também tem um poder de transferência de renda, então acho que é um pouco por esse caminho. E aí eu acho que isso dialoga até com, vamos dizer assim, o fato de criação da política, né? Porque a política do MEI, ela está em diálogo, né, meio que com duas orientações, né, ou duas recomendações que vão um pouco da OIT, né? Que é assim, o que a gente faz com os trabalhadores informais e também com a CEPAL, né, com pesquisa da América Latina, com essa massa de trabalhadores que a gente tem historicamente sem direitos, né, precarizados. Então, acho que tem alguns estudos que vão indicando em dois caminhos, né? Um seria a inclusão previdenciária, né, e aí com os regramentos de cada país, e um outro caminho seria a construção de empresas com baixo custo, com redução de impostos, de alíquota, né? Então, só para a gente também trazer um pouco esse panorama de como a política de MEI está dentro de um campo político normatizado e como que quando o Brasil implanta essa política, ela está em diálogo com uma noção da OIT internacional de como que você garante mínimas condições para esses trabalhadores. Eu acho que a provocação que eu tenho para fazer aqui é assim, eu acho que o MEI foi criado em 2008, igual o Talmo trouxe muito bem o processo histórico em 2009, e quando ele foi criado, a gente tinha em torno de 10 milhões de trabalhadores informais, né? Isso ali, tanto que as declarações na época eram assim, o objetivo é dar mínimas garantias a 10 milhões. E aí, em 2020, se não me engano, 21, a gente atinge os 10 milhões de MEIs, e isso acho que tem uma repercussão importante, é uma política de muita, enfim, né, efervescência. Nesse período, muitas coisas mudaram, teve as reformas trabalhistas, previdenciária, teve uma mudança muito grande no mercado de trabalho. Quando ela é criada, a gente tinha uma ascensão, né, da CLT em 2010, 2012, estava num outro panorama. Então, ela entra com vamos dizer assim, vamos resolver um pouco, vamos tentar, né, dar uma melhor garantia para os trabalhadores de conta própria do país. E hoje a gente tem em torno de 20 milhões de trabalhadores por conta própria. E meio de 7 milhões pela PNAD de trabalhadores de conta própria com CNPJ, né? Esses dados não batem diretamente com os dados de MEI, que é em torno de 15 milhões. Por conta da PNAD ser uma pesquisa amostral, né, e tudo. Então, a questão que eu queria provocar aqui é assim, como que a gente lê essa situação, né? A gente tem uma política que é, igual vocês trouxeram, que é super de baixo contribuição, né, de 5% sobre previdência, a alíquota mais baixa que a gente tem de contribuição previdenciária. O Talmo trouxe muito bem, né? Você tem um pagamento de imposto praticamente simbólico, né, de R$ 5 de INSS, R$ 1 de ICMS, e mesmo assim essa política não foi capaz de, assim, estou pensando aqui junto mesmo, não foi assim, a gente tem ainda uma massa de trabalhadores no Brasil sem acesso à previdência, sem acesso às mínimas condições e tudo, isso é muito sério, né? Então, como que a gente lê essa condição e a inadimplência, eu acho também que é um dado importante, né, de trabalhadores que não têm condição de contribuir com o MEI, mesmo sendo 5%. Então, é desse cenário que a gente está falando, né? Então, só isso, gente. Obrigada aí. Muito bom o debate.
Gente, eu também eu queria aproveitar a fala de Malu para fazer uma provocação, para a gente entrar aqui um pouco em mais uma distorção do meio. Que, como o Malu evidenciou, teve um alcance, é uma política pública de um alcance, de um notório, né, alcance, mas a gente tem um fenômeno que tem acontecido, que é o fenômeno da pejotização. Eu tenho percebido, principalmente na área cultural, houve um decréscimo abissal dos contratos via CLT e uma cultura quase que forçada das pessoas abrirem seus MEIs, e aí a gente vem para aquela máxima, né? Que é a questão da subordinação, né? A subordinação, para grande parte dos doutrinadores, é o requisito primordial para a relação de emprego. Então, nós temos um quantitativo elevado de pessoas subordinadas, né? É aquela pessoa que tem jornada de trabalho, que tem uma prestação de serviço subordinada ao contratante, e por isso reúne todas as nuances de uma relação de emprego. No entanto, emitem notas fiscais e são microempreendedores individuais, né? É uma crescente, a área de saúde, se tivesse atividades permitidas para o MEI, eu acho que isso que despontaria, né? Porque eu acho que todo fisioterapeuta, médico e a enfermagem já está entrando, e fonoaudiólogos, ninguém é mais funcionário de hospital nenhum, né? Essa pejotização já acontece de uma forma bem ampla. Na área de produção cultural, e o próprio terceiro setor, isso já é amplamente, isso acontece de uma forma quase orgânica, né? Se não for assim, não vai ser, não vai acontecer a relação. E aí eu queria saber a opinião de vocês em relação a isso. Qual seria uma política pública para conter essa notória relação de subordinação e caracterização de relação de emprego, que está sendo, de forma até mesmo compulsória, sendo substituídas por microempreendedores individuais? E muitos dos quais em trabalho home office, né? Então, é que se tu for analisar, e eu quero aqui aproveitar essas palavras do Talmo para dizer que é um olhar sobre esse novo mundo do trabalho, que é preocupante, né? E que é nossa responsabilidade, enquanto sociedade, mas o Estado brasileiro também, de olhar para isso, porque nós temos questionado muito, assim, a partir do viés do financiamento desse Estado. Como que a gente financia esse Estado, onde o próprio Estado permite que as pessoas estejam nessa situação de trabalho precarizada, né, com a pejotização, eles se sentem donos daquele trabalho deles, mas que eles estão sendo explorados e muitas das vezes não se percebe que estão trabalhando em atividade insalubre, que por mais que as atividades consideradas por si só insalubres não pode ter MEI, né? Mas, muitas vezes, quando é um trabalhador CLT, por exemplo, tinha ações trabalhistas para configurar a atividade perigosa, periculosidade ou insalubridade. Hoje, com o MEI, tu não consegue fazer isso. E você desempenha essas atividades, você adoece mais fácil, porque você não tem seus direitos de férias, né, de repouso semanal remunerado, né? Todos esses direitos que foram conquistas históricas da classe trabalhadora,
o MEI acaba não tendo quando ele está em exercício da sua atividade, e isso é a prova do adoecimento das pessoas, desse crescente adoecimento da sociedade, né? Que não consegue parar e que é sugada por um tempo, né? E que sempre precisa estar fazendo mais coisa e que estoura onde? No Sistema Único de Saúde, que é o SUS, na maioria das vezes, e na Previdência. Então, e se tu olhar, nós não temos hoje uma tributação, a gente questiona que o MEI está colapsando, dando déficit na Previdência. Mas pela experiência que a gente tem na atuação previdenciária do campo, as empresas de agrotóxicos e os próprios agrotóxicos não são taxados no Brasil para que parte desse recurso vá para a saúde e para a previdência. Então, qual é o número de pessoas adoecidas por câncer, por depressão, por doenças mentais que podem ser consequências da questão ambiental, né? Então, é olhar para esse conjunto. A né? Se tu for ver assim, as pessoas abrem um CNPJ e abrem mão, junto com isso, de todos os seus direitos trabalhistas. E que fica a responsabilidade delas ainda arcar com essas consequências. Nós temos aqui uma pergunta da Digenir. Ela, na verdade, ela pede para que se faça um comentário sobre como funciona o cadastramento e a emissão referente a serviços prestados nos municípios. Então, nós temos uma lei complementar 116 de Geni, acredito muito que você conheça, que é a lei que delimita os tipos de serviços, né? Hoje, desde setembro do ano passado, que a Receita Federal retirou a emissão de notas fiscais de serviços e mercadorias. Aliás, basicamente serviço, porque mercadoria, cada estado tem sua Secretaria da Fazenda estadual, que autoriza essa emissão que o ICMS, que é o Imposto sobre Movimentação de Mercadorias, compete aos estados. E a Receita Federal, a partir de setembro do ano passado, retira dos municípios a responsabilidade de emissão de notas fiscais exclusivamente para os microempreendedores individuais. Então, desde setembro do ano passado, que as notas fiscais de prestação de serviços, dentro das atividades permitidas no MEI, que a gente pode verificar quais são lá no portal do GovBR, que desde setembro de 2023 que passou a ser através do portal da Receita Federal. Então, em síntese, nós temos uma lista de atividades permitidas pelo MEI para os microempreendedores, e diante dessas atividades, dentro do portal da Receita Federal, especificamente no GovBR, no portal do GovBR, é que essas notas fiscais de prestação de serviços são emitidas. Eu queria levantar um outro ponto que tem me chamado muito a atenção aqui rapidinho, que é a quantidade de golpes voltados para os microempreendedores individuais. É assustador. Então, assim, a facilidade que se tem para abrir um MEI, com 20 minutos hoje você abre um MEI, né, no portal do GovBR,
e cerca de minutos depois esses dados desse CNPJ alcançam os bancos de dados da Receita Federal, já acontecem aí uma enxurrada de e-mails e ligações, eu acho que aos olhos lá aí dos criminosos aí da internet, de uma forma geral, dentro de minutos existe uma quantidade de e-mails de quase impositivos, com a tonalidade de ameaça: você vai perder seu CNPJ, clique aqui, segue o boleto da associação dos MEIs tal, faça sua declaração agora anual do MEI, clicando aqui, pagando X ou Y e tal. Então, assim, eu quero reiterar que todas as etapas de formalização do MEI, desde o seu funcionamento e o envio da declaração anual, que é uma declaração muito simples, autoexplicativa, não existe nenhuma taxa que o governo federal cobra, para além do DAS mensal que é gerado dentro do próprio portal do MEI, né, do GovBR. Obviamente que existe assessorias facilitadoras para quem tem dificuldade, e não é proibido que as pessoas cobrem por essa assessoria, mas a indicação que eu faço é que não cliquem em links. A Receita Federal não entra em contato pelo telefone e não entra em contato pelo e-mail, pelo e-mail. E o surgimento desse DET, que é esse domicílio eletrônico tributário, é justamente para ser o único canal de comunicação da Receita Federal com os microempreendedores. Infelizmente, a gente tem passado assim por muitas tentativas de golpes, e por ser um contingente maior de pessoas, e muitos até com um grau de esclarecimento digital menor, tem acontecido muitos golpes mesmo também, assim, em relação a isso. Eu acho que a gente pode caminhar para o encerramento, né, dessa conversa que foi muito boa e trouxe várias questões importantes para a gente pensar, repensar, inclusive buscar outras soluções, né? Foi muito bom receber você, Ana. Obrigada por você ter aceitado estar aqui com a gente hoje, trazendo muita informação mesmo. Eu queria abrir para você fazer uma fala final antes da gente terminar. E Talmo também, muito obrigada pela disponibilidade. Talmo, que faz parte da nossa rede, traz sempre essas questões sobre o MEI. Queria agradecer também a sua participação e a sua disponibilidade também. Acho que seria legal ter uma fala para encerrar. Ana? Então, obrigada, Ana, também, né? A Rede das Anas. Mas, assim, muito especial deixar aí os cumprimentos a toda a rede, né? Acho que por essa iniciativa, as pessoas que trabalham com economia solidária, as camponesas que trabalham com a subsistência, com feiras, é tão importante também ter esse olhar mais popular sobre a tributação, sobre a própria contabilidade, né? E eu acredito que vocês têm um caminho muito importante para isso, e a gente se coloca sempre à disposição, né? Dizer que nós sempre defendemos um Estado que seja amplo, que inclua mais do que exclua em todos os processos, sejam
desde a forma das pessoas terem sua empresa, terem o seu negócio, empreender, né? Enfim, que todos tenham essa possibilidade, mas que seja dentro da garantia de direitos, da garantia de saúde, da garantia trabalhista, né? Que isso a gente não pode abrir mão. E sim, a legislação precisa ser aperfeiçoada a cada tempo, mas que esse aperfeiçoamento seja para incluir mais pessoas, e não para excluir e não para tirar direitos. Então, a nossa Constituinte, ela é muito ampla e ela coloca também as obrigações do Estado brasileiro para que todos, né, façam parte desse processo. Então, vamos pleitear aí a luta da taxação dos agrotóxicos, das taxações das heranças, para que seja uma destinação de distribuição para aquelas que estão sempre à margem, né, que a gente consiga unir o povo trabalhador para a busca de seus direitos. Então, a gente está aí a essa disposição e naquilo que eu puder contribuir, estou aqui mesmo longe territorialmente, mas a internet, né? Eu lembrei quando o Talmo colocou dessa questão dos golpes, né? Que é muito presente também. Eu sempre digo, os camponeses, quando eles se aposentam, eles começam a receber mensagem de banco e de todo mundo também, né? Para financiamentos e tal. Tem que ter muito cuidado. E a inteligência artificial está presente e nós precisamos entender esse mundo para não sermos engolidos por ele. É um desafio gigantesco, mas a gente tem que aproveitar as coisas boas dele, que é isso, é a gente poder se encontrar mesmo não se encontrando, mesmo não podendo se abraçar, ter esse afeto, mas estamos aqui mesmo de longe, desejando um abraço e vida longa a essa caminhada. Muito obrigada, Ana. Eu convido você, inclusive, a estar na nossa rede, participar com a gente. Se você puder se juntar, vai ser muito bom mesmo. Talmo? Oi, gente. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez a Rede Contar, a rede que eu faço parte, e que, apesar de ter uma idade relativamente baixa, né, uma pouca idade, tem uma alta quilometragem aí de discussões e de enriquecimento dos temas sociais e solidários de uma forma geral. Faço das palavras de Ana as minhas. Eu acho que o MEI cumpriu e cumpre seu ofício, porque traz a formalização de muita gente, e trazer essa formalização é colocar as pessoas no centro de discussão. Né? As pessoas que estão entrando nesse centro de discussão são pessoas que foram amparadas da informalidade para a formalidade. Obviamente que é necessário evoluirmos, defendermos, né, nossos direitos, e o fato e o MEI traz luz a isso, né? A formalização traz luz a isso. Tem muito caminho a ser percorrido ainda. Nós temos esse país continental, que não é fácil, né? Com todas as suas diferenças, com todas as suas nuances, os seus problemas, mas é se apoderando e é dando direito e é dando voz e microfone que a gente consegue trazer justiça, né? Precisamos urgentemente de leis em relação aos agrotóxicos. Eu venho de uma região aqui na Bahia que a gente tem um contingente de câncer altíssimo. Meu pai, inclusive, está sendo acometido. E eu conheço alguns amigos que já perderam pais, assim. Então, precisamos urgentemente conversar sobre isso, né? E taxar as grandes fortunas já deu, né? Acho que o mundo todo faz isso, menos a gente. E que possamos de forma colaborativa, aqui na rede, dar vazão e caldo
para essas discussões, para ver se a gente, de uma forma descentralizada como somos nós, né, temos pessoas do país todo, que a gente possa dar voz e força a essas questões. Agradeço demais a oportunidade aqui, mais uma vez, de estar debatendo com vocês. Obrigado. Obrigada, gente. Obrigada a todo mundo que está aqui na sala, todo mundo que assistiu. Essa live ela fica salva no YouTube para que as pessoas possam depois pesquisar e, enfim, tirar as dúvidas até com mais calma, assistir com mais calma. E queria aproveitar para convidar todo mundo a curtir, a seguir a Rede Contar, @Rede Contar no Instagram. Porque é lá que a gente divulga todas as conversações e a gente vai começar a fazer algumas outras publicações lá também, inclusive sobre o MEI, né? Até para impedir, para tentar, né, não impedir, mas tentar ajudar nesse ponto, que as pessoas não caem em golpes, que as pessoas tenham mais informação, que as pessoas consigam tomar decisões com base em informação e não em fake news, né? Muito obrigada, gente, e uma boa noite. Pronto.